Como a gente falou de fisiculturismo, eu queria até te perguntar essa parte aí da sua história. Você chegou a competir uma vez, né? 2008, no Mr. Santos. Mr. Santos, é. E por que você nunca mais... Por que os atletas tiveram esse privilégio de não ter um concorrente como o Paulo Musi nós não né? tivemos o Arnold Schwarzenegger brasileiro. Cara, porque eu competi... Consegue vídeo do Mr. Santos aí, Gordex? Musi Mr. Santos aparece no YouTube aí. Um vídeo com fundo amarelo, assim, né? Acho que é esse. E realmente, né? Eu competi com grandes caras, né? Eu competi com... Só lembrando, só uma observação antes de começarmos, o Mr. Santos, na época, um dos principais eventos no Brasil no fisiculturismo. E mais antigo que o Mr. Olímpia, o mais né? antigo, o segundo mais antigo do mundo, se eu não me engano. Exatamente. Né? Então, Muito só pra galera entender, tradicional. Mr. Santos Nossa hoje ainda Senhora. continua sendo um campeonato tradicional, mas naquela época era um dos principais. Você ganhar o Mr. Santos era um dos melhores do Brasil, né? Sim. Não, e pra mim não tinha condição, eu tava disputando com o Arthur, que ganhou o primeiro lugar, ele tinha acabado de ganhar o Mr. Universo. O Arthur Andrade? Arthur Andrade. Pô, gigante. Survivor, né? Quando eu treinei na companhia atlética lá, o Kansas, ele treinava lá, era absurdo. Sim. 2009. E quantos aí anos, Musi, você tinha aqui? Ali, cara, eu tava no 3º ano de residência de ortopedia, eu tava com 27, acho, mais ou menos, e não sabia posar, né? Coitado de mim, né? Você sabe, essa história foi a mais maluca que tem, mas... Como é que foi a decisão de subir isso aí? Eu competi com o Arthur Andrade, que pegou o primeiro lugar, eu peguei o segundo sem saber posar, foi horrível, né? O Sérgio pegou o terceiro e o Gustavo, ele pegou o quarto, né? E assim, eram caras experientes, o Sérgio já tinha ganhado tudo mais um pouco no Brasil, né? O Gustavo Alegrete também, o Gustavo virou professor, né? Professor de faculdade, fez doutorado, mestrado, caramba, 4 depois daí, né? E aí, assim, só que você vê, era muito amador. Esse físico hoje não é um físico, cara, acho que até um Men's Physique ele tem mais volume do que isso. Mas, cara... Mas como é que foi a decisão? Por que você falou, vou subir, vou testar isso aí? Sexta-feira de manhã, eu tinha ido treinar na companhia atlética. E na época, o Gustavo Pascoaloto, ele treinava lá. Páscoa. E aí eu tava me trocando, o Pascoaloto falou, que físico é esse? Eu falei, não, que eu tô treinando. Era o físico meu de dia a dia. Né? Não tinha feito preparação nenhuma, não sei o quê. Ele falou assim, cara, deixa eu ver, saca a camiseta, deixa eu ver como é que você tá. Aí eu peguei, fiz, né, mostrei, fiz algumas poses, né, o que eu sabia. E ele falou, faz assim, agora faz assado ali. Você tem que ir pro Santos amanhã. Eu falei, como é que é? Amanhã? Ele falou, amanhã, era sábado. Eu falei assim, Gustavo, você comeu cocô? Ele falou, não. A gente faz uma preparação rápida. Pô, bem rápida nisso, né? 24 horas de preparação. Não, o que ele fez? Ele falou, mais rápida da história, né? Vamos sair daqui, você vai pra minha casa e a gente vai fazer a sua preparação. Como é que era a preparação do Gustavo? Ele falou, daqui pra diante você só vai comer frango desfiado, você não vai tomar água e eu vou colocar uns vídeos do Jay Cutler pra você assistir, pra você ver como é que posa. Eu falei, caralho. Aí eu vi o vídeo do Jay Cutler e falei, eu não vou fazer isso nunca, eu não sei fazer isso. Aí ele chegou à tarde assim, falou, de escolher um Dream Tan pra gente. Eu falei, vixe. Dream Tan, esse você lembra do Dream Tan? Dream Tan é aquele tudo. Cara, o Dream Tan sujou meu carro que eu vendi ele e tinha mancha de Dream Tan, cara. Eu tinha uma BMW 93, cara. E tava manchada. Quem tivesse a BMW, se ela existia ainda, tem uma mancha de Dream Tan no banco do banco do motorista. Tá lá. E nunca mais saiu, cara. Impressionante. Anos depois tava lá. E aí eu fiquei assistindo o vídeo do Jay Cutler e o Gustavo naquele processo de coach. Você tem que fazer assim, você faz assado, não sei o quê. Quando você subir, se você se perder, você me procura, eu vou gritar pra você o que você tem que fazer. Então eu ficava em cima do palco, ficava procurando o Gustavo. Tá aqui. Só que o problema é que eu sou míope, velho. E aí, o que aconteceu? Um cara gritava e mandava fazer uma coisa, eu falava, cara, será que é o Gustavo? Vou fazer. Aí eu escutava, não faz isso não. Aí eu falei, puta, esse é o Gustavo, eu vou virar pra cá, vou ver esse cara. E foi, entre trancos e barrancos. Então, ele me pintou de Dream Tan, me pintou de novo quando a gente chegou lá em Santos, porque a tinta ficou mais no meu carro do que no meu corpo. E eu conheci todos esses caras, né? O Sérgio, o Arthur, o Gustavo, no backstage. E você sabe uma coisa que eu nunca imaginei? Cara, existe, e isso é uma coisa diferente do fisiculturismo. Você tá competindo com uma pessoa que você admira, não com o inimigo. Verdade. Então existe admiração. E o Arthur foi a pessoa que me falou, e ele viu que eu tava meio preocupado, assim, extremamente nervoso, né? Não tinha nada de arredio, não tinha nem motivação pra estar arredio. Teve uma hora que eu olhei e falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tinha que estar no hospital trabalhando, pô. Não fazendo... rolê aleatório, total, né?
Não, e foi assim, foi uma sexta de manhã. E aí o Arthur me chamou e falou, ó, fica tranquilo, não é porque a gente vai competir que a gente não pode ser amigo. Aí eu fiquei com vergonha dele ter falado isso, porque eu falei, nossa, que tipo de mensagem eu tô passando, né? Que ele tá olhando, o que será que eu tô... E eu falei, cara, eu só tô preocupado, eu nunca competi, eu nunca posei, eu aprendi isso nas últimas 24 horas. Ele, não, então fica sossegado. E a gente subiu, os 4 lá, tinha um outro cara também, que era um cara do interior do Mato Grosso, mas ele tava com um físico que não tava preparado, né? Ele tinha pouco desenvolvimento muscular, e aí foram chamando. E, cara, quando me chamaram em segundo lugar, eu não acreditei, cara, porque, assim, eu realmente não sabia posar. Meses depois, eu atendi um dos caras que era árbitro, que era o Marcinho, né? Márcio... Ai, como é que é o sobrenome dele? Esqueci. Hoje ele tá na... Márcio de Goiânia? Não, o Márcio ele tá morando na Itália agora. Ele era um fisiculturista de São Paulo. E ele e a família dele. Uhum. Bom, aí o Márcio, ele aparece no pronto-socorro do Hospital São Paulo, eu tô lá trabalhando. Não, eu tô com um problema aqui, eu examinei ele, falei, pô, você tá com uma epicondilite, assim assado. Ele falou, você sabe que eu fui juiz no teu coisa? Eu falei, sério? Aí já me deu uma vergonhinha, assim, eu falei, caramba. Né? Por quê? Porque eu tava, todos os médicos lá olhando, eu né? sei que você fez no verão passado. Era bem por aí. E aí, eu falei assim, cara, se você soubesse posar um pouco melhor, dava pra você chegar no primeiro lugar, porque o teu físico tava muito bom comparado com o dos caras. E aí, eu gostei desse feedback e eu continuei treinando e continuei me aprimorando. Mas o que aconteceu? Passou dezembro, janeiro, quando foi mais ou menos março, eu lembro que eu tava na casa da Roberta, a gente ainda não morava junto, né? E era mais ou menos meia-noite, eu tava pilhado, tava com os olhos estatelados. Ela falou assim, pô, você quer ir treinar? Vai treinar, eu te espero, né? A gente não tem nada pra fazer amanhã, né? A gente vai treinar. E eu falei, pô, então faz o seguinte, amor, você fica aqui, me espera, porque se eu ver você lá na academia, eu vou ficar... A Roberta, ela ia comigo pra eu treinar à noite, né? E ela ficava me fazendo companhia, ela ficava lá me olhando, lendo, né? Às vezes a Dudinha ia comigo, a minha filha mais velha, e a Dudinha, cara, ela ficava dando estrela na parte de baixo da 24 horas lá da Gaviões, que era lá que eu treinava, né? Tinha um tatame grande. E a Dudinha ficava plantando bananeira, virando estrela lá o tempo todo que eu tava treinando. Ela não tinha problema, um jeito ela se dava a se divertir. E a Roberta ou ficava lendo, ou ficava brincando com a Duda, ou ficava me olhando de longe. E esse dia eu fui sozinho. E, cara, eu fui de moto, né? Na época eu tinha uma Tornadinho. Cara, parecia o Donkey Kong. Eu pegava, e eu lembro que às vezes pra eu dar plantão, eu ia no hospital, ficava no fim da Marginal Tietê, né? Indo lá pra... indo pra Ayrton Senna, né? E eu na Marginal, cara, eu apertava até embaixo, assim, o cabo, cara, dava 87 km por hora, assim, a moto gritava, assim, pra empurrar. E aí eu fui pra Gaviões e na volta, quando eu tava na frente do Regatas do Tietê, 2 caras param de moto do meu lado. Aí eu olhei, os caras me olharam, falei, bom, se fosse me assaltar, já tinha roubado minha moto. Só que aí, o que os caras fizeram? Né? Eu achei que, na hora, eles falaram assim, esse cara pode querer revidar. E eles saíram e eu saí. Só que quando eu saí atrás deles, eles desaceleraram e deram uma fechada, batendo a roda de trás da moto deles na roda da frente da minha. Quem pilota a moto sabe que quando você perde a roda dianteira é chão. E, cara, eu fui ralando, 50 metros ralando. Aí os caras pararam de lado, foram me enquadrar, mas, cara, milagrosamente apareceram uns 6 motoboy e encararam os caras, parou um carro e os caras foram catar os malucos que estavam de moto, né? Isso que foi o mais louco, assim, do nada, né? Um monte de motoboy ali e os caras foram buscar os caras de moto. Porra, que foda. E aí eu me vi com a minha moto no chão e batido na sarjeta, né? Aí eu peguei, olhei pra minha mão, eu tinha quebrado as 2 mãos. Nossa, eu tinha quebrado o polegar da mão direita e tinha quebrado o rádio na mão esquerda. Tinha partido o meu rádio em 2, uma fratura que chama fratura de chofer, né? E assim, em questão de segundos, eu deixei de ser um dos cirurgiões mais rápidos da minha turma de residência, deixei de ser o vice-campeão do Mr. Santos, deixei de ser o cara que treina para ser o cara que tava com as 2 mãos imobilizadas. Caramba. Depois disso, eu ainda voltei a treinar, mas sabe quando você perde o timing?
Uhum. Porque aí minha ideia era ter voltado no Mr. Santos 2009. Cara, entendi. já não deu, porque o tempo que eu fiquei de Perdeu o recuperação, ritmo, perdi o ritmo. É. Eu perdi a cirurgia na mão direita, eu tive que fazer 2 cirurgias para recuperar o movimento da mão, né? E até hoje, né, tem um pouquinho de diferença no polegar, né? É, verdade. E Hein? Uma diferençazinha. tem. E aqui se você palpar, você vai ver que tem um calombo, né? Bem na Aqui. cicatriz. É, É isso aí. realmente. Então tem esse calombo até hoje. Aqui? Né? É exatamente Aqui. aí. Ó, quer ver? Passa a mão aí, você vai ver que faz um buraco. Empurra o dedo pra frente. Aí. Caralho. Tá. Exato. Tem um... Fez uma artrose, né? Uma artrose pós-traumática, né? Então foi uma coisa que eu tive que lidar naquela época. E eu não consegui voltar em nível competitivo. E daí o que aconteceu? R4 de ortopedia, e aí eu tava fazendo... Eu tava fazendo artroscopia e traumatologia esportiva na PUCamp, né? Eu tinha que terminar, era a minha prioridade, né? Tava trabalhando já, naquela época, cara, eu dava plantão 4 vezes por semana. Pensa que eu dormia 3 vezes por semana em casa. Então a minha vida era trabalhar, né? A Roberta, na época, ela era gerente geral do Mercosul. Não, ela trabalhava como gerente da rampa de Campinas, da FedEx, né? Então ela também saía às 5 da manhã para trabalhar, porque ela ia para Campinas e eu ia para o hospital. E tinha dia que eu saía de hospital e ia para outro. É o nosso começo de vida. Uhum. Cara, Fernando, Ed, a galera olha hoje, mas você não tem que olhar porque eu tenho hoje, você tem que olhar porque eu fiz antigamente. Sim, Né? Cara, tinha dia que eu acordava no hospital que eu tinha que parar e olhar na minha agenda para saber que hospital que eu tinha acordado, porque eu não sabia. Né? E aí, era tomar um banho rápido, né? Eu me secava com a roupa do plantão, com a roupa do centro cirúrgico, né? E ia para o próximo hospital. E eu fiz isso durante 2, 3 anos. Eu consegui parar de dar plantão muito depois. Então, imagina que eu gastei meus cartuchos para competir em 2008. Eu aguentei, cara, minha dieta não era dieta, era ficar sem comer. Uhum. Porque era o que acontecia. Eu ficava sem comer e tomava um shake de whey no final do dia. Né? Eu tinha na época ainda patrocínio da Probiótica, foi a primeira empresa que eu trabalhei. Então, o que era a Probiótica? Né? A gente viajava às capitais do Brasil, a primeira que a gente foi em Aracaju, né? Então viajava eu, Rodolfo Pérez, Fernando Marques, a Andrea Marques, o Samuel Vieira. né? Então a gente... Não tinha nem o Eduardo ainda nessa época, né? Não. Era o Samuel Vieira que era o atleta, né? Exato, que era 3 vezes campeão brasileiro. Né? Novão, né? Bem novo. Novão, garotão. Então a gente viajava e dava palestra. Falava pra galera de creatina. Em outros lugares eu falava de equipe multidisciplinar, mas... A base era falar de creatina, porque creatina foi aquela época que a creatina, nossa... Que ela foi proibida, depois foi liberada, né? Exato, então todo mundo ficava olhando pra creatina, mas foi proibida porque é ilegal, porque faz mal, porque detona o rim. Rebenta, dá pedra no rim. Porra, e hoje a gente sabe, né?